Olá pessoal, semanalmente eu queria apresentar um pequeno resumo do que a gente vai estudar do livro do John Stott, Discípulo Radical. E o nosso encontro será a semana que vem. Essa semana a gente vai começar a retornar aos grupos caseiros, mas tem um tempo de oração, de conversa, bate-papo. E na semana que vem a gente vai começar a estudar propriamente o livro. E toda semana eu queria poder, uma semana anterior, né, apresentar aquilo que a gente vai ver na outra semana, desafiando assim a você ler o livro, pensar um pouquinho, ruminar isso aí, o tema que a gente vai estar vendo. E o tema dessa semana é o inconformismo, né? Vivendo em conformidade ou inconformidade com o mundo, né? E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque como que a gente pode estar no mundo sem ser do mundo? Né? Desafio, na verdade. Viver e servir na sociedade que nos cerca sem a gente assumir um compromisso, assumirmos os mesmos valores deste mundo. E é exatamente isso que John Stott, no primeiro capítulo, vai começar a tratar, né? Como que nesse exercício da gente se engajar e se envolver neste mundo com a nossa vida de testemunho do amor de Jesus, mas ao mesmo tempo sem se comprometer com os nossos valores. A gente vai enfrentar pressões e que isso vai nos desafiar a chamar a nossa atenção em viver uma vida de fidelidade. E John Stott, nesse primeiro capítulo, ele apresenta 4 pressões contemporâneas que a gente enfrenta. A primeira delas, ele fala a respeito do pluralismo, depois ele vai falar sobre o materialismo, depois ele vai falar sobre o relativismo ético e por último ele fala a respeito do narcisismo. E aí, gente, você pode pensar, e esses ismos aí? Né? Esses ismos a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ele pode ser atalhos sedutores e que vão se apresentar algumas vezes no nosso caminho cristão, na nossa vida neste mundo, tá? Como alternativas que vão exigir de nós um compromisso nesse nosso caminho como verdadeiro cristão. E sabe, a gente tem que entender que a igreja ela enfrenta pressões desde o seu início, né? Desde o seu início. E basta apenas o texto base, a gente olhar para o texto base, que é o tema básico de John Stott, quando ele apresenta neste primeiro capítulo, que se encontra ali em 1 Pedro de 1 a 13, até o capítulo 2, verso 2. Né? A gente vai ver exatamente nesse texto cristãos que viviam ali naquela região onde hoje é Turquia, a gente vai ver que exatamente eles viviam, ainda que num tempo tão distante do nosso, eles enfrentavam problemas e pressões que eram bem similares à nossa nos dias de hoje. E é interessante a gente pensar que como as orientações do apóstolo, no caso Pedro, elas puderam ser úteis naquela época e podem ser úteis para nós, a vivemos num caminho de um discipulado radical. Por isso é importante, em primeiro lugar, eu quero desafiar você a ler Efésios, né? 1 Pedro, do capítulo 1, verso 13 ao capítulo 2, verso 12, né? E a gente destaca ali, eu quero destacar logo no início, 2 questões muito importantes, né? A gente vê ali que há um incentivo muito claro por parte de Pedro, um incentivo à igreja a que ela se envolvesse, que ela participasse da sociedade onde estavam inseridos. Ele não diz ali, olha, não fiquem, criem lá um monastério e fiquem separados. Não, Pedro não fala a respeito disso. Tá? Mas ele também alerta de que o nosso comportamento deve ser diferenciado
daqueles que estão vivendo na sociedade. Né? E isso tem que ser prática cotidiana da nossa vida, não é alguma coisa que mostramos só no domingo, mas deve ser uma prática cotidiana das nossas vidas. O primeiro desafio que ele apresenta, John Stott, ele fala que é o pluralismo, né? Que tem o seu valor, merece o nosso respeito, mas a gente tem que entender que ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e de singularidade. Em outras palavras, o pluralismo questiona a exclusividade e singularidade de Jesus como sendo o único caminho para a salvação da humanidade. E Pedro ressalta isso, né? No texto, ele ressalta essa centralidade de Cristo como o único caminho providenciado por Deus para a nossa salvação. Tá? Segundo lugar, John Stott fala a respeito do materialismo. E o que é o materialismo? É uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Ele fala isso lá na página 15 do livro. Por duas vezes, no trecho do estudo, Pedro, né, no texto de Pedro, ele enfatiza o quê? O caráter transitório da nossa peregrinação neste mundo. Ele deixa muito claro a respeito disso. Né? Tanto que ele usa ali uma expressão em grego, que a palavra que ele usa, portem-se, e o termo grego indica o quê? Residência temporária, isso é, estamos aqui por um breve tempo. E aí vem um questionamento, de que maneira essa nossa consciência de transitoriedade poderia ajudar aqueles cristãos e pode ajudar a nós a vivermos uma vida pautada pela simplicidade e pelo desapego das coisas materiais. Então a gente, John Stott trata do pluralismo, depois ele vai tratar do materialismo e depois ele trata do quê? Do relativismo. Isso é, todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. As pessoas se confundem diante da existência de qualquer absoluto. Não existe mais isso. Isso é o quê? É o relativismo. Isso tem permeado a cultura e tem se filtrado dentro das igrejas. Pedro, no texto, ele não deixa nenhuma dúvida de que existe o certo e o errado. E que os cristãos devem seguir um determinado padrão de comportamento moral. Pedro vai além. Pedro diz que a gente tem que viver de maneira o quê? Exemplar. Vai pensando aí, numa pergunta que eu vou fazer, e pensa durante essa semana. Como você descreveria um modo de vida exemplar? É uma vida daquele que se veste de uma maneira diferente? Quais são as características de alguém que vive uma vida exemplar? Né? Qual o objetivo final deste modo de viver cristão? E, em último lugar, né, o quarto ponto que John Stott apresenta, ele apresenta o narcisismo, que é o quê? Um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo, né? Eu imagino que difícil é viver numa comunidade só de narcisistas, né? Porque cada um vai se considerar melhor do que os outros. E aí a gente começa a pensar em algumas questões. Como cristãos deveriam se comportar em relação aos outros? Nós não somos uma ilha só nós. Não. Como cristão se relaciona com o outro? Como a fragilidade da nossa humanidade pode nos ajudar a ter uma visão mais equilibrada de nós mesmos? Como que a gente entende que nós somos pessoas frágeis? Como isso vai ajudar a gente a crescer? Né? Como a gente pensar que somos... se nós nos comportássemos como recém-nascido, Pedro vai falar a respeito disso.
e vivendo numa vida comunitária, como a gente pode experimentar isso nas nossas vidas. Então, queridos, é importante a gente pensar nisso, para esse nosso primeiro encontro na semana que vem, né? John Stott, ele vai nos desafiar que diante dessas tendências que vivemos nos dias de hoje e que como cristãos nós somos desafiados a termos uma vida realmente de relacionamento com Deus e não nos conformarmos, isso é, tomarmos a forma deste mundo, mas vivemos uma vida medíocre enquanto cristãos, né? Diante de todos esses desafios. Por exemplo, diante do desafio do pluralismo, devemos ser o quê? Qual deve ser a nossa marca? Deve ser a marca de uma comunidade da verdade, diante da singularidade de Cristo Jesus. Diante do materialismo, a gente deve ser uma comunidade cuja marca é a simplicidade, considerando que nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui neste mundo. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade do quê? Da obediência. Né? Diante do desafio deste mundo hoje, que tudo é relativo. E diante do narcisismo, a gente deve ser uma comunidade que é marcada pelo quê? Que é marcada pelo amor. Para terminar, eu queria ler algo que o Eugene Peterson, no livro Um Ano com Jesus, ele diz: cada geração quer que Deus dance conforme sua música. E cada geração se queixa de que Deus não cumpre as suas expectativas, como crianças entediadas e chorosas. Mas é Deus quem faz exigências a nós, não ao contrário. É Deus quem nos inclui em seus planos, não nós que o incluímos no nosso. Tá joia? Até semana que vem com o outro capítulo e a gente se encontra na semana que vem através do Zoom para estudarmos esse nosso primeiro encontro, primeiro capítulo ali do livro de John Stott, Inconformismo, e semanalmente, toda segunda-feira, eu já vou postar o vídeo da outra semana, para que a gente possa estar ruminando, estudando, lendo e pensando. Até mais! Espero você no Zoom, mas espero você também na próxima semana assistindo o vídeo. Tchau!